Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 3, na nossa semana 5, vem como temática matriz energética mundial e o aquecimento global. Bem, para que pudéssemos entender um pouco, sobre matriz energética, e até mesmo temos alguns fatores que estão diretamente ligados ao aquecimento global, como por exemplo a queima de energias oriundas de combustíveis fósseis, né? Como por exemplo o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, né? E como solução, nós temos também para a redução do aquecimento global a utilização de outras formas de energia, energias, vamos dizer assim, menos impactantes, né? Como por exemplo a energia chamada de energia limpa, não é? Oriundos da água, né? Da água, o hidro, né? Os biocombustíveis, né? Ou seja, aqueles combustíveis que são oriundos de plantas de certa forma poluem muito menos do que o petróleo, por exemplo, né? Podemos citar o etanol, né? Que pode ser oriundo da cana-de-açúcar, do milho, né? E temos a energia eólica, né? Oriunda do vento, como também a energia solar, né? No Brasil, devido ao grande potencial hídrico que o Brasil possui, né, a principal forma de energia é a energia hidrelétrica que é utilizada aqui. Porém, se tratando em termos globais, né, temos muitos países europeus que a principal forma de gerar energia seria a energia térmica, né, através da queima, né, de oriundos de combustíveis fósseis, né, como a queima do carvão, do gás natural ou de gasolina, diesel, entre outros, que é oriundos do petróleo. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os GEs, como é chamados, né, ou então gases de efeito estufa, melhor dizendo. Para grande parte dos cientistas, a temperatura média do planeta está aumentando porque as atividades humanas estão emitindo para a atmosfera grande quantidade de gases de efeito estufas, mais conhecidos como o GEE. A matriz energética mundial é composta em sua maioria por fontes não renováveis, né? Ou seja, os combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural, e ainda constitui grande parte de energia utilizada em todo o mundo. Aqui a gente tem uma noção, né, para a gente entender melhor sobre a matriz energética mundial. Podemos observar, né, nesse gráfico circular, aí, o gráfico de pizza, como a gente chama, né, sobre as principais fontes de energia. Né, nós temos aí o petróleo com 31%, o carvão mineral com 29%, o gás natural com 21%, aí a biomassa também com 10%, mas os principais seriam o quê? Oriundos da queima de combustível fóssil, que seria o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Temos a energia nuclear 5%, a hidrelétrica 2% a nível mundial, né? E esse 1% é de outras formas de energia, que entraria a energia eólica, energia solar, entre outras. Bem, de acordo com os cientistas, o problema é que estamos emitindo gases de efeito estufa num ritmo muito acelerado, causando grande desequilíbrio e assim promovendo um aquecimento acentuado num período curto de tempo. Este fenômeno teve início com a Revolução Industrial, né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, né? Precisamente na Inglaterra, onde houve aquela criação da máquina a vapor que era movido à queima de combustível fóssil, ou seja, inicialmente seria o carvão mineral. Essa revolução industrial, né, foi quando a humanidade passou a utilizar mais intensamente os combustíveis fósseis para movimentar suas máquinas, e desde então as emissões de GE têm aumentado cada vez mais, elevando a temperatura média do planeta. Um dos maiores desafios para se evitar uma crise energética é a busca por fontes de energias mais eficientes, limpas e renováveis.
Segundo o último relatório disponibilizado pela Agência Internacional de Energia, a AIE, de 2014, o consumo de energia através de fontes não renováveis ainda representava a maior parcela da matriz mundial. Ainda, segundo a Agência Internacional de Energia, em 2040, o consumo do petróleo registrará uma diminuição de apenas 5 pontos percentuais na matriz energética mundial. Em contraponto, o aumento de 10% da utilização de fontes de energias alternativas e renováveis. Vale ressaltar que, enquanto nos países desenvolvidos as fontes de energias renováveis alcançam cerca de 13% da matriz energética, esse percentual cai para 6% em países em desenvolvimento, né? Ou seja, os países considerados emergentes ou subdesenvolvidos. Essa alteração nas matrizes energéticas dos países permitirá a diminuição em gastos com produção, armazenamento, transporte, distribuição, segurança e sistemas antipoluentes, além de ser extremamente importante para desacelerar o processo de aquecimento global. No Brasil, a maior parte da energia elétrica que consumimos é gerada em usinas hidrelétricas, que é uma fonte de energia renovável e com baixas emissões de GE. Isso faz com que nossa matriz elétrica emita pouco gás de efeito estufa, comparado com o de outros países. No mundo, as preocupações com o clima reforçam uma série de reflexões e iniciativas em direção a uma transição energética, ou seja, uma transformação na matriz energética. Para que ocorra essa transição, os países estão focados em diminuir a participação de fontes fósseis em suas matrizes, bem como promover ações para aumentar a eficiência energética, o armazenamento de energia e estimular fontes que não emitam gases de efeito estufa na sua operação. Também têm sido adotadas tecnologias de remoção de carbono emitido, né? Como, por exemplo, a captura, armazenamento e uso de carbono em compensação florestal, né? Por fim, é importante mencionar também que a transição energética terá de ser justa e inclusiva para ter sucesso, considerando as prioridades e as possibilidades de cada um país, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Os chamados ODS. Aqui nós temos os 17 ODS, né? Que seria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Onde a gente pode listar, já foi falado sobre isso aí, né? Que seria esses objetivos criados pela ONU, né? Entre erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e bem-estar, educação, qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico. Aí, o 7, né, que seria um dos mais importantes para a gente, seria a energia limpa e acessível, né, uma vez que a proposta seria criar formas, né, de gerar uma energia limpa, né, e que fosse de fácil acessibilidade a todos, né. Por mais que já se tenha algumas tecnologias para geração de energia, ainda a acessibilidade é muito restrita pelos valores, né? Mudanças climáticas e transição energética. Bem, a temperatura média do planeta aumentou em torno de 0,5 graus nos últimos 100 anos, e cientistas estimam que deva aumentar em 4% até o final deste século. E quais poderão ser as consequências disso? Bem, sobre as consequências, seria o aumento médio da temperatura do planeta, tende a alterar as condições climáticas, ou seja, a circulação de atmosferas, as chuvas, as secas, entre outros, né? Esse seria um dos principais fenômenos que serão alterados devido a esse aumento gradativo da temperatura do planeta, que vai provocar mudanças em diversas regiões do globo, né? Essas mudanças, com certeza, poderão extinguir algumas espécies animais que podem não se adaptar a essas mudanças climáticas.
Sobre essas mudanças em diferentes regiões do globo, podemos listar, por exemplo, das alterações climáticas, podemos listar o períodos secos mais extremos em alguns locais, podem levar à escassez de água essencial para a vida. Lembrando que a água é um recurso essencial para a vida, não só dos animais, como de nós humanos também, né? Atualmente no Brasil nós passamos por uma crise hídrica, né, uma vez que a seca veio acelerada, né, nesse período, e com isso, né, é um dos problemas que vem se agravando através dessa destruição que vem ocorrendo aí assim nas florestas, como não só na Amazônia, como também o Pantanal, que seriam as principais, mas também até mesmo nas regiões aqui onde nós estamos, onde retira-se a cobertura vegetal para que se torne áreas para plantio ou até mesmo para áreas de pastagem, né? Outro fenômeno que pode ocorrer também seria as chuvas mais intensas em outros locais, né, que podem causar enchentes que levam tudo o que está pela frente. Isso aí vem acontecendo nos últimos anos também, né, principalmente nos grandes centros, com a impermeabilização do solo, com asfalto, concreto. Né? Chove se não tem um sistema de filtragem adequado para que filtre essa água em grande proporção, né? Uma vez que aumentou demais, né? As chuvas se tornaram mais intensas, ocorrem grandes devastações, como ocorreu em Belo Horizonte, São Paulo, como é de comum, até no Rio, né? Que a gente já ouvia falar, mas no ano passado, né? No ano de 2020, ocorreu em Belo Horizonte, nossa região aqui, né? Isso foi uma coisa nova aí. Né? Outro ponto também seria o derretimento das calotas polares, né, que prejudica animais, como os ursos polares, e aumenta o nível do mar. Lembrando que nas calotas polares está a maior reserva de água doce do mundo, né, água para o consumo, com o chamado degelo, né, o derretimento dessas calotas polares aí, acabam afetando boa parte dos animais que vivem naquele local. Um dos mais atingidos aí assim seria o urso polar. Outras alterações também que podem causar seria o aumento do nível do mar, pode causar enchente em cidades costeiras, né, até destruir alguma delas. Lembrando que as cidades do litoral, né, estão em altitude zero, o nível do mar, né, uma vez que o mar tende a subir o seu nível, em um período maior de tempo, pode sim ocorrer esse alagamento dessas cidades litorâneas, né? Também podemos citar aí o aparecimento de bactérias mais resistentes e danosas que podem causar muitas doenças, né? Podemos observar aí assim a luta que os cientistas enfrentam cotidianamente, né, para criar vacinas a cada ano ali assim, para tentar conter o avanço dessas bactérias aí ou vírus que vai mutando cotidianamente. Por que a temperatura média da Terra está aumentando? Para a grande parte dos cientistas, a temperatura média do planeta está aumentando porque as atividades humanas estão emitindo para a atmosfera grande quantidade do gás de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são importantes para o equilíbrio climático do planeta, pois são compostos gasosos que aprisionam calor na atmosfera, o que é fundamental para a vida aqui no planeta. Se não existissem esses gases na atmosfera, a temperatura do planeta seria tão baixa que impediria a existência de boa parte dos seres vivos que conhecemos atualmente. De acordo com os cientistas, o problema é que estamos emitindo gases de efeito estufa num ritmo muito acelerado, causando grande desequilíbrio e assim promovendo um crescimento acentuado num período curto de tempo. Os principais gases de efeito estufa emitidos. Esse fenômeno teve início na Revolução Industrial, como nós falamos inicialmente, quando a humanidade passou a utilizar mais intensamente os combustíveis fósseis para movimentar suas máquinas, e desde então as emissões do gás de efeito estufa têm aumentado cada vez mais
elevando a temperatura média do planeta. Os combustíveis fósseis são o carvão mineral, os derivados do petróleo, como gasolina, o óleo diesel e o gás natural. Os principais gases de efeito estufa emitidos na queima desses combustíveis são o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, né, o NO2, N2O, digo, né, e o vapor de água, né, do H2O. O CO2 também é chamado de gás carbônico, né, é o GE mais relevante, por estar em um maior volume nessas emissões. O que energia tem a ver com aquecimento global? Muitas das atividades humanas atuais utilizam energia e a maior parte dessa energia provém da queima de combustíveis fósseis. No mundo, a principal fonte de geração de energia elétrica é o carvão. No transporte, a energia para movimentar veículos vem principalmente da queima da gasolina e do óleo diesel. Na indústria, utiliza-se muito o gás natural e outros derivados do petróleo, como o óleo combustível. Toda essa queima de combustível fósseis emitem grande quantidade de gases de efeito estufa para a atmosfera. No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa estão principalmente relacionadas ao desmatamento e às queimadas. O setor de transporte é o segundo colocado, seguido pelo setor industrial, devido ao uso predominantemente de combustíveis fósseis e suas atividades. O que precisamos fazer para combater essa mudança climática? Além de combater o desmatamento e as queimadas, né, que vem ocorrendo em larga escala nesse período do ano, principalmente, que é um período seco, né, a solução passa pela adoção de tecnologias que possam minimizar as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, inclusive pela substituição de combustíveis fósseis por outras fontes energéticas. O grande desafio é o fato da nossa sociedade ser muito dependente de energia. Usamos em tudo, na nossa casa, nas escolas, nos escritórios, nos carros, nos ônibus, aviões, empresas e indústrias. Diante disso, representantes eleitos pela sociedade, empresas e universidades estão buscando formas alternativas de energia que não contribuam para a emissão de gases de efeito estufa. Nós também podemos fazer a nossa parte, repensando nossos hábitos culturais e de consumo. O consumidor acostumou-se a usar a energia sem ao menos pensar em como ela é gerada, né, seus impactos ambientais, e muito menos levando em conta que ela precisa ser usada de forma consciente e eficiente. Algumas possíveis soluções seria baseado nos seus hábitos diários de consumo, né, como alimentação, transporte, consumo de energia em casa. Você pode calcular suas emissões de GE em sites de internet, né, por exemplo, a pegada de carbono, né? No Brasil, a maior parte da energia elétrica que consumimos é gerada em usinas hidrelétricas, que é uma fonte de energia renovável e com baixas emissões de gás de efeito estufa. Isso faz com que nossa matriz elétrica emita pouco GE comparado a outros países. A exemplo, por exemplo, da Alemanha, né? A Alemanha, grande parte da energia produzida pela Alemanha ainda é da queima de combustíveis fósseis. Hoje, a Alemanha, se não inaugurou, está para inaugurar o maior parque de captação de energia solar do mundo. Porém, nós temos também no Brasil, por ser a principal fonte de energia elétrica, as hidrelétricas, né, temos uma forte dependência das chuvas. Porém, com as hidrelétricas dependem de chuva para que os rios tenham uma água suficiente para movimentar as turbinas em períodos de pouca chuva, é necessário acionar termoelétricas, né, movidas a combustíveis fósseis para não faltar energia. O acionamento de termoelétricas
encarece nossas contas de luz e aumenta nossas emissões de gases de efeito estufa. Como você viu em fontes de efeito estufa aí, assim, a energia hidráulica e bandeiras tarifárias também. A gente pode pesquisar sobre isso aí para a gente entender um pouco melhor como funciona. Então, pessoal, a partir daí, nessa aula, a gente pôde entender um pouco, né, como funciona aí o meio ambiente, está intrinsecamente ligado à geração de energia, né, à dependência que nós temos, né, nós seres humanos precisamos de energia, né, o tempo todo estamos consumindo, porém precisamos de um pensamento mais racional, né, e, se possível, redução, né, a gente possa reduzir um pouco do uso de energia, né, para que ela não chegue a faltar, né? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima aula aí.